Boa tarde, estamos começando o webseminário Impermeabilização, Projeto, Acompanhamento Técnico e Controle da Qualidade, com Jacques Monet Júnior, que é projetista de impermeabilização e sócio-diretor do escritório Inker Consultores. Essa palestra é uma realização do portal AIC Web com patrocínio Impermeabilizantes Quartzolite. Essa palestra, eu vou explicar um pouquinho como que essa palestra vai acontecer. O público não tem microfone, mas vocês podem interagir com a gente por meio do painel de bate-papo que aparece no lado direito da sua tela. Vai ter uma apresentação de slides junto com o áudio e o vídeo do palestrante. Então o vídeo dele vai aparecer do lado direito também e o slide do lado esquerdo da sua tela. O evento vai começar com a palestra do Jacques Monet Júnior, que vai fazer uma exposição de 50 minutos. E logo depois dessa palestra, ele vai responder as perguntas enviadas pelo público durante 10 minutos. A gente vai fazer um bate-bola aqui com ele. Como que vocês podem participar e enviar essas perguntas? Vocês podem encaminhar fazer essas perguntas para a nossa equipe por meio do bate-papo também, que está aí do lado direito da sua tela, que a gente tem uma equipe aqui que vai juntar todas as perguntas, vai fazer uma seleção de edição, vai trazer aqui para mim, e aí a gente vai fazer esse bate-bola aqui no final da exposição de 50 minutos do Jacques. Nesse meio tempo, também a gente vai fazer uma enquete durante o evento. A gente pede a gentileza para que todo mundo responda, porque o objetivo é avaliar o conteúdo e propor futuros temas de palestrantes aqui para os nossos webseminários. No final da sessão de perguntas, vai ter uma palestra do Francisco Lessa, que é especialista em novos desenvolvimentos da Weber Saint-Gobain. Algumas informações, vou passar aqui para vocês rapidinho, algumas informações importantes também. A gravação desse evento vai ser disponibilizada no portal AIC Web, mediante a aprovação do palestrante. Vocês vão encontrar a gravação desse conteúdo. Vocês vão ter acesso ao vídeo e a passagem aqui dos slides, mas vocês não vão ter acesso ao arquivo de PowerPoint aqui. Basicamente, o que vocês vão conseguir ver são as gravações junto com o slide, o vídeo junto com o slide. Certificados. Os certificados eles vão ser enviados automaticamente por e-mail, pelo e-mail que vocês utilizaram para fazer a inscrição nesse webseminário. Para quem efetivamente participou, ou seja, esteve logado aqui, por pelo menos 80% do tempo do evento. Certificados em grupo. Muitos de vocês devem estar em salas de reunião, assistindo em grupo. Nesse caso, para quem precisar de certificado, vocês encaminhem para natalia.lopes@econstrumarket.com.br, mandam um e-mail com a lista com os nomes completos e e-mails dos participantes para que a gente possa encaminhar os certificados. Tanto a gravação do conteúdo dessa palestra quanto a emissão de certificados deve acontecer em até 2 semanas após o evento. Então, aí no comecinho de outubro, eu acho que vocês já devem, tudo isso já deve estar disponível para vocês. Então, sem me estender mais, a gente já pode passar aqui para a palestra do Jacques Monet, e eu desejo a todos aí um ótimo seminário.
Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a AEC Web, né, pela oportunidade de nós estarmos aqui presente junto com vocês nessa sala de bate-papo para falar sobre tecnologia e construção e o tema que é impermeabilização, né? Impermeabilização que tem dentro da construção civil levantado uma série de dúvidas e de procedimentos. Eu gostaria de começar a falar sobre projeto, né? Projeto de impermeabilização. Até a década de 80, nós não tínhamos, em momento algum, projetos de impermeabilização. Nós tínhamos especificações, nós tínhamos sistemas construtivos dentro da construção civil e empresas, sejam indústrias ou instaladores, que faziam as especificações e nós tínhamos sucessos e insucessos, né? Aí começa a nascer um grupo dentro da construção civil que forma uma comissão para se normatizar os materiais de impermeabilização, né? E estes começam a ter procedimentos técnicos para ser utilizados dentro, aí vamos lá, dos projetos de arquitetônica e os projetos construtivos. Com isso, durante a década de 80, nós começamos a ter procedimentos né, que nós começamos a ter procedimentos para fazer os primeiros projetos de impermeabilização, né? Então, esse pequeno grupo aí que iniciou isso há 40 anos atrás, começou a colocar os procedimentos executivos que nós tínhamos dentro da construção com alguns materiais de impermeabilização para se fazer projetos de impermeabilização, né? Então, eu gosto sempre de fazer um pouco esse histórico, né, para a gente poder chegar hoje, né, no século XXI, onde o projeto de impermeabilização já está, de certa forma, impregnado dentro dos projetos executivos, tá? Então, relembrando, na década de 80, nós começamos a fazer os procedimentos de projetos de impermeabilização, os procedimentos de normas e projetos de impermeabilização para termos um controle técnico melhor e com maior qualidade na sua execução, tá? Então, inicialmente, sempre fazendo um histórico para termos um pouco o que é o projeto de impermeabilização dentro da construção civil. Hoje já dentro das edificações de alto padrão ou das edificações de maneira geral, o projeto de impermeabilização já está inserido. Já existe um conceito entre os bons projetistas de arquitetura, os bons projetistas de engenharia, pedir os projetos de impermeabilização para que venham complementar os projetos executivos na obra. Então, essa realidade, após esses anos, já está presente dentro do mercado e já está presente dentro da construção civil.
Quem são hoje as empresas que estão trabalhando e especificando a impermeabilização, né? Nós temos, de certa forma, projetistas independentes, como é o nosso caso, temos projetistas dentro das fábricas que também fazem especificações e, de certa forma, temos também dentro dos instaladores também projetistas de transação. Às vezes você tem empresas instaladoras que também dentro da sua empresa fazem as especificações com boas normas, com bons procedimentos, para que possamos ter sucesso na estanqueidade e na finalização da qualidade, e aí eu gostaria de dizer, dos materiais de impermeabilização. Com isso, nós formamos um tripé. Nós formamos um tripé de procedimentos, onde, através de um projeto, nós temos a especificação do sistema construtivo, nós temos os materiais envolvidos nesse sistema construtivo e, posteriormente, na execução, teremos o instalador ou as empresas instaladoras fazendo a aplicação desse sistema construtivo. O tripé, portanto, ele é formado entre o projeto, o material e a mão de obra de instalação. Para que esse tripé tenha um controle de qualidade dentro de uma ISO, dentro de uma ABNT, é importante que os três tenham sintonia. Isso é muito importante. O que nós encontramos hoje, até falando um pouco sobre projeto de transação, nós encontramos especificações de um lado, instalação de outro e materiais de outro. Os três têm que estar equilibradamente dentro da construção. Para isso, o que nós temos observado nesses anos, nesses quase 40 anos de mercado junto aos produtos em transação, é que o acompanhamento do projeto de impermeabilização nem sempre é feito, né? Então, isso é muito importante que se abram os projetos, se verifiquem as especificações in loco, ou seja, o acompanhamento técnico é tão importante quanto o projeto de transação, para que, na hora da instalação, não se passe por algum detalhe construtivo que possa colocar todo o sistema construtivo em risco. Tá? Então, importante, projeto de transação, importante a especificação dos materiais, importante o acompanhamento técnico do projeto junto à obra. Tá? Com isso, também a gente tem verificado que os relatórios técnicos desses sistemas construtivos, desses projetos que são especificados, sejam documentados. Por quê? Porque hoje é importantíssimo que os relatórios e o acompanhamento de obra também possa ter um padrão para que possamos ter um histórico da impermeabilização dentro dessa obra. A saber, né, a impermeabilização, normalmente, ela é coberta por pisos, ela fica escondida atrás dos acabamentos, e depois nós não sabemos muito o histórico dessa execução. Então, quando nós podemos ter todo um controle técnico, através de visitas, através de relatórios técnicos, que hoje, no século XXI, são mais fáceis de fazer, através das fotografias, através dos celulares, nós conseguimos, através desses relatórios, ter um histórico do acompanhamento técnico
da impermeabilização na obra e, portanto, do projeto inicial e da especificação inicial. Então, nós salientamos muito o acompanhamento. Também, o procedimento de controle técnico dos produtos e dos materiais. A saber, hoje temos grandes grupos, grandes fábricas, laboratórios de controle de qualidade dos materiais muito interessantes, que fazem todos os controles desses materiais junto aos seus laboratórios, mas também importante que eles sejam feitos na obra, com acompanhamento de obra, para que nós possamos levar a qualidade das fábricas e toda a tecnologia que nós temos nos laboratórios das fábricas junto à execução da obra. Isso é importantíssimo. Isso faz parte também do projeto de implementação. Então, nós estamos chamando sempre para que o acompanhamento técnico, através das empresas de mercado, também tenha o acompanhamento técnico das fábricas que normalmente produzem os materiais de implementação. O projeto de implementação hoje, ele tem uma norma que chama-se NBR 9575 da ABNT, onde nós temos os procedimentos para fazer um projeto de implementação. Então, isso já para aqueles que estão aqui na sala de bate-papo e, porventura, não conheçam ainda esse lado da impermeabilização, dentro da ABNT nós temos a NBR 9575, que fala sobre impermeabilização, seleção e projeto. Tá? Também, junto à ABNT, nós temos uma outra norma que completa o projeto, que é a norma de execução, a NBR 9574, que é a norma de como executar os sistemas de impermeabilização. Essas duas se completam. Se completam porque não é só o procedimento em planta ou nos memoriais, e sim a execução dessa seleção, desse estudo preliminar, junto junto à obra, junto ao sistema construtivo. Tá? Então, para aqueles que não conhecem, temos então duas normas que, para efeito, inclusive, de controle de qualidade, para efeito de normatização de ISO, são duas normas muito importantes a serem seguidas dentro do sistema construtivo. Aí nós podemos, eu sempre levo para mostrar como funciona isso para aqueles que estão começando a conhecer um projeto de implementação, como é apresentado um projeto de implementação. Né? Se faz inicialmente em cada pavimento, em cada planta de arquitetura do executivo, um mapeamento, como nós estamos vendo aqui no slide, né? Dos locais a serem impermeabilizados. Aí a gente procura, através de uma cor ou de uma legenda, mostrar a especificação da impermeabilização, ou seja, dos materiais que serão executados. Né? Essa planta contém em escala os detalhes executivos, com os sistemas construtivos que nós temos dentro dessa planta.
de uma forma técnica, de uma forma legível, com legendas, né, mostrando os produtos e os materiais de impermeabilização também. Então, aqui nós temos uma planta onde a gente coloca as legendas, as que vocês estão vendo, e os detalhes. Eu gostaria de voltar um pouquinho sobre o projeto. Ele pode ter níveis de detalhamento um pouco mais forte, um pouco mais básico, né? Hoje, o estudo preliminar é sempre estudar os sistemas, as especificações, os materiais adequados para as estruturas, e aí cabe também ao consultor, cabe ao especificador, fazer a análise do substrato, né? Tudo começa no substrato. E hoje não é apenas falar, esse produto vai para aquela laje. Nós temos que fazer uma análise minuciosa do sistema, da construção, da base do concreto, do fissuramento do concreto, para poder fazer inicialmente o estudo preliminar. Aí sai o projeto básico de intransação, que com este você pode executar a sua obra. Algumas construtoras entram e gostam de um projeto executivo, um pouco mais detalhado. Então você pode ter formas de se trabalhar o projeto de intransação, ou fases para se trabalhar o projeto de impermeabilização. Então, você tem estudo preliminar, o projeto básico e o projeto executivo, que aí, dependendo, se formam todos os detalhes construtivos da obra. E, para finalizar, a responsabilidade técnica, né? Isso envolve muito as garantias jurídicas de todo o que está sendo projetado, né? Isso é um tema que nós podemos depois abordar um pouco mais no final, as responsabilidades técnicas ou as ARTs de cada situações dentro do projeto ou dentro dos projetos executivos, tá? Seleção dos sistemas construtivos, né? A gente, no mercado, temos inúmeros produtos e materiais de impermeabilização, inúmeros, até porque a indústria petroquímica ela é fantástica, né? Até que no século XXI, a cada dia encontra-se mais materiais, mais ligas para se fazer vedações, mas sistemas de impermeabilização normatizados, nós devemos encontrar, eu acho que o número de 20 até 30 materiais normatizados. Então, eu sempre costumo dizer que a porta de entrada para um bom projeto são os materiais normatizados pela ABNT. Porta de entrada. Isso não quer dizer que nós não possamos ter outros materiais também com boas performances e que possam ser usados no projeto. Mas com isso, nós começamos a selecionar sistemas construtivos de impermeabilização que, de certa forma, nós possamos, através das normas, verificar a qualidade dos produtos, né? Quando você não os tem, no caso de produtos, você já tem mais dificuldades para verificação dos controles de qualidade. Importante que os projetos sejam desenvolvidos através de produtos normatizados. Aí cabe um parênteses, né? Nós temos também produtos que são normatizados através de DIN, ASTM, e também são normas que podem ser usadas para a seleção dos produtos e materiais de transação que formam o sistema construtivo de vedação de uma obra. Tá? Adequação e homologação da mão de obra no controle de qualidade.
é um desafio, um grande desafio, que são as instalações dos sistemas de impermeabilização, né? Aí nós temos que dividir bem a situação. Hoje temos boas empresas de impermeabilização ou de instalação que são credenciadas. Temos um Instituto Brasileiro de Impermeabilização, onde estão agregadas as boas empresas de impermeabilização, mas sempre deverá ser verificada a mão de obra e o controle de qualidade desta mão de obra. Para que o tripé, para que o sucesso da impermeabilização possa ser realmente efetivado. Você pode ter um ótimo projeto, você pode ter um ótimo material, mas também nós precisamos ter uma ótima mão de obra. Então, a adequação e homologação da mão de obra, das empresas, né, que fazem a instalação dos sistemas construtivos de impermeabilização. Tá? Adequação e homologação dos materiais junto da qualidade, junto às fábricas. Hoje, eu diria, né, nós começamos lá atrás, nós somos segunda geração, terceira geração, hoje eu diria que a maioria das fábricas de impermeabilização estão com controle de qualidade exemplar. Exemplar, com laboratórios exemplares. Então, eu diria assim que apenas verificar, né, lógico, os fabricantes, com os seus laboratórios, com as suas ISOs e com as ABNTs e os controles junto a esses materiais. Bom, eu costumo também mostrar um pouco, nós como projetistas, nós como os engenheiros, nós como arquitetos, né? Aí falando um pouco mais aos arquitetos e não tanto aos engenheiros, né? Existe a arquitetura da impermeabilização, né? Não é porque ela está escondida atrás dos acabamentos que ela não existe. E, infelizmente, os arquitetos, aí vai um alô para os arquitetos, eles têm materiais para poder especificar, materiais para poder compor, né? Às vezes a impermeabilização, ela também é um acabamento, né? Ela pode ser uma membrana de acabamento, né? Hoje você tem aí uma gama muito grande de produtos que você pode, como arquiteto, projetar a impermeabilização também no seu designer. Infelizmente, no Brasil, a gente pensa em asfalto manta escondido atrás dos acabamentos. Mas se você for para a Europa, você veja que, ou Estados Unidos, né, tudo que é telhado é roofing, tudo que é telhado e roofing é impermeabilização. E os projetistas trabalham com a impermeabilização dos telhados, né? Então, eu costumo mostrar um pouco a gama de materiais que a gente pode especificar, né, trabalhar, né, desde uma manta de PVC que pode ficar exposta, uma membrana elastomérica que pode ser exposta, ou um revestimento de acabamento de argamassa em fachada, que teoricamente teria que ser impermeável, né? Também é uma impermeabilização. Então, a gama é muito grande onde nós atuamos como projetistas, como engenheiros, como arquitetos, trabalhando a especificação desses projetos, né? Sem dizer que nós também teríamos que estar envolvendo a acústica nos materiais de impermeabilização, que às vezes são os mesmos materiais que se repetem nos acabamentos, nos revestimentos. Nós temos os pisos, que também podem ser revestimentos impermeáveis, né, pisos de alta resistência, aí entrando um pouco na área industriais. E, principalmente, os materiais, e aí vamos falar um pouco de resistência dos materiais, né?
desde os mais rígidos até os mais elásticos, né? Aí, então, a gente costuma colocar aí nesse slide dos rígidos, dos mais elásticos, as borrachas, né? Para que a gente possa trabalhar e especificar os materiais de impermeabilização dentro do projeto de impermeabilização. Eu estou insistindo muito no acompanhamento técnico do projeto, né? Por quê? Porque lá atrás nós não tínhamos projetos, fazíamos obras, acompanhávamos obras e elas funcionavam sem os projetos, né? Hoje nós temos os projetos e temos que fazer o acompanhamento do projeto. O que eu quero dizer com isso? É que hoje, infelizmente, a gente vê muito na obra os projetos executivos ninguém abre. Existe uma cultura de construção no Brasil que é tocar a obra sem abrir o projeto, né? Eu acho que nós temos que começar a abrir os projetos mais, verificar mais os detalhes na obra, acompanhar mais os projetos na obra, para que os projetos saiam melhores e mais bem detalhados, né? Com isso, a gente cria um controle de qualidade com os acompanhamentos dos projetos na obra. Eu insisto muito, porque eu vejo muito o seguinte: contrato com a gente o projeto, mas ninguém acompanha o projeto, ninguém abre o projeto. Então parece que é só para que tenhamos a especificação, a RT, mas chega na obra, será que está sendo instalado aquele produto? Então é importante o acompanhamento dos projetos de implantação. E não só pela empresa instaladora, e não só pela construtora que tem a sua fiscalização, mas também pelo projetista de implementação. É trabalhoso, mas é necessário. Eu também chamo para esse acompanhamento os fabricantes. Por quê? Porque os fabricantes também se limitam só da venda do produto e nem sempre acompanham o produto e a execução na obra. Eu chamo para que também contribuem para a qualidade final do sistema construtivo. Isso é importante para que, lá na frente, quando nós falarmos de garantia, qualidade, né, durabilidade do sistema, nós possamos juntos oferecer ao nosso cliente realmente um bom projeto, um bom acompanhamento e um bom sistema construtivo. Tá? Bom, aqui, voltando um pouco aos projetos, né, aqueles que eu não conheço, ou aqueles que conheço, né, a gente forma no final de uma obra, o projeto acaba sendo um booking com todas as informações cadastradas através dos relatórios fotográficos em obra, para que, quando a construtora entrega a sua obra final, entrega o seu apartamento final, tenha o histórico da implantação dentro do projeto e dentro das normas. Isso tem sido feito, mas com pouca frequência. Eu volto a insistir nesses relatórios, nesses acompanhamentos pelos especialistas em implementação, com uma fiscalização e que essas informações sejam cadastradas, hoje tudo é site, né? Sejam cadastradas nos sites, para que o cliente final, no momento que ele precisar, ele tenha o projeto de realização em mãos, os relatórios de acompanhamentos, as notas fiscais dos produtos com os seus controles de qualidade da obra, à disposição dentro desse site. Isso já está se fazendo em algumas boas construtoras ou de qualidade com as boas técnicas
em andamento. Aqui vocês estão vendo aí um book fechado, né, de algumas construtoras que já fazem esse tipo de trabalho, algumas fábricas que também já fazem esse tipo de trabalho, que é o acompanhamento técnico do projeto dentro da obra. Tá? O tripé: projeto, instalação e fábrica, junto ao nosso cliente final, que são as construtoras, para também não dizer que são o cliente final que compra o residencial. Então, os relatórios técnicos, bom, isso já é mais a praxe, né? A visita na obra, a verificação do sistema, os registros fotográficos, os relatórios e atas de reuniões, os controles e liberações de fichas técnicas e os controles com ensaios de materiais na obra. Aí caberia dizer algum exemplo interessante que eu presenciei esta semana, onde um cliente quis comprar um apartamento de cobertura, mas estava muito preocupado com a impermeabilização junto à construtora, porque ele já tinha tido alguns problemas com alguns apartamentos que ele tinha, né, e que tinha problemas de infiltrações. Aí, o que fez essa construtora? Ela fez uma reunião mostrando para esse cliente os procedimentos da construtora, né? Que é o projeto, mostrou o projeto, mostrou os relatórios técnicos, mostrou todo o controle de qualidade feito por nós, e o cliente, de certa forma, mas não sabia que era feito assim. Mas toda construtora faz isso? Uma pergunta dele. Então, isso que nós queremos, através do projeto e acompanhamento técnico, dar segurança ao cliente final, através de documentos, e assim, documentos de controle, para que ele possa realmente falar, realmente, estou comprando um apartamento que tem todo um controle técnico de execução, e que, no final, a probabilidade dele ter um problema, né, quase zero, ou menor do que aquele que não tem. Essa é a forma que nós enxergamos esse projeto junto com o seu acompanhamento. Aí, para aqueles que não conhecem, para aqueles que estão nos acompanhando aqui na sala de bate-papo, esse controle, ele é feito minucioso, né? Cada teste de estanqueidade, por exemplo, num sistema com uma manta asfáltica, fase por fase, são feitas liberações da estanqueidade, são feitas liberações dos caimentos. Vocês estão vendo aí testes diários, relatórios técnicos que são feitos com o acompanhamento da empresa de assessoria, gerenciamento, que são as empresas de projetos de acompanhamento, dentro de uma obra, né? Tanto que esse documento, juridicamente, ele também vai fazer parte da entrega da construtora para o consumidor final. Detalhamento dos projetos, coisas básicas e elementares, mas que nem sempre são feitas na obra, abertura e leitura do projeto. E por quem é feita, né? Nós temos casos, né, que o projeto ele até é aberto para o engenheiro de produção, mas o mestre não abre. Então, também há uma falha, né? Aí, quando o engenheiro de produção passa para o mestre, já não passa a informação inicial do projeto. O que nós estamos fazendo hoje? Abrindo os projetos junto com todos na obra. Quem são os todos? É a presença do engenheiro de produção, do instalador dos produtos e materiais de implantação, né? Verificando os detalhes, a dificuldade de leitura, às vezes, de um detalhe junto ao mestre, junto à mão de obra de instalação,
para que naquele momento da execução, aconteça o acompanhamento técnico do sistema. O que nós também presenciamos é que essas reuniões, antigamente se fazia o instalador de um lado, o projetista de outro, a construtora do outro, o incorporador do outro, e quando você via, não havia uma sinergia para que o sucesso acontecesse. Então, nós estamos tentando melhorar isso, ou seja, todos estarem presentes na reunião, para que o sucesso da internalização seja feito com a responsabilidade de todos. E não o projeto submetendo o aplicador, submetendo a produção e nem sempre atuando da forma equilibrada e de adequação. Aí cabe um recado a todos, né? Nós precisamos juntos, inclusive com as fábricas, que isso saia de uma forma correta, com qualidade e controle. Os detalhes executivos. Esses detalhes, muitas vezes, quando você faz o detalhe no projeto, no papel, quando chega na obra, ele não é execuível por uma série de adequações da obra. Importante também que alguns detalhes executivos sejam, durante a execução, checados se são execuíveis. Se não, dar as respostas em ata de reunião para que esse detalhe não seja o ponto de vazamento. Aí nós sabemos que a palavra vazamento em internalização é uma palavra difícil, né? E que a internalização não seja sinônimo de vazamento, decorrente de um detalhe que às vezes está no projeto, mas que na obra não se conseguiu executá-lo. Então, isso são coisas que nós encontramos durante os trabalhos junto à obra. Interface com sistemas de hidráulica, elétrica e paisagismo. Bom, isso é importante que nos projetos já se tirem todas as dúvidas, mas quando chegar também na obra, essas adequações se façam. Não jogando toda a responsabilidade para a construtora, e sim distribuindo as responsabilidades pelas equipes que estão trabalhando na obra, e nós, como projetistas, estaremos juntos atuando. O que tem acontecido muito é que a gente não consegue trazer as informações para a obra na velocidade que eles precisam para produzir a obra. Então, às vezes, um projetista pode demorar uma semana, 15 dias para trazer um detalhe na obra. E aquela informação precisa estar presente, senão nós colocamos tudo a perder. Então, a atuação e o acompanhamento de obra também ele é feito na obra através de desenhos que são responsabilidades de nossa assessoria, responsabilidades também do projeto, dando a solução para a construtora, às vezes naquela semana. A obra nem sempre pode aguardar 10, 15 dias, 20 dias para um detalhe chegar na obra quando ele precisa ser reciclado. Essa velocidade hoje é muito importante ser pensada e como você dá a solução. Então, nós temos feito detalhes na obra onde são discutidos com as partes e depois, no final, um checklist desses detalhes que foram adequações feitas em obra. Aí tem alguns modelos de relatórios semanais, onde o detalhe foi feito à mão, e depois nós passamos esses detalhes no sistema de CAD, nos sistemas, vamos dizer, de desenhos. Né? Periodicidade de visitas à obra. Isso é interessante que durante esses 40 anos, a gente está voltando ao que nós fazíamos há 30 anos atrás. Nós tínhamos menos obras, mas a periodicidade de nós nas obras era maior. Detalhamento, né?
Hoje nós temos mais obra, mais tecnologias de informação, mas a periodicidade de visitas e obras é menor. Nós estamos repensando isso. Nós precisamos de periodicidades maiores na obra, com os bons profissionais, né, para que essas visitas tragam bons relatórios, realizações de ensaios também técnicos na obra. Bom, novidade aí para aqueles que estão aí no mercado, nós temos hoje ensaios de materiais que podem ser feitos nas obras. Antigamente nós não tínhamos, é que nem o concreto, né? Então hoje existem alguns fabricantes que realizam os ensaios de alguns produtos, o sistema de impermeabilização, na obra, dando também uma velocidade de controles tecnológicos na obra com laboratórios móveis. Isso é interessante, tá? Isso até é um recado aí para o mercado, para que a gente possa, com isso, melhorar a qualidade de execução. Já falei, envolvimento técnico das fábricas junto ao acompanhamento dos materiais. Nós gostaríamos, eu falo nós, né, que a gente viveu um pouco de obra, que as fábricas estivessem mais presentes na obra. A gente até entende que a fábrica tem que produzir na fábrica. Mas eu acho que as fábricas também deveriam ter algum modelo para que possam acompanhar esses materiais na obra, até para verificar, né, se esses materiais estão adequados ou não. É um recado também que eu deixo, porque as fábricas são os modelos mais fortes no mercado, né? As fábricas são o que leva o bom produto, que leva a tecnologia, né? Então eu conto aí com as fábricas para nos ajudar nesse controle de procedimentos técnicos, né? Estou sempre insistindo dentro da obra, ok? Os controles técnicos que a gente tem feito em obra, e aí cabe também um recado, são controles in loco. Por que in loco? Porque, às vezes, nós precisamos ter, por exemplo, um ensaio de arrancamento de uma manta aderida numa piscina. Eu sei que a manta na fábrica lá, o pessoal fez, colou direitinho, mas e na nossa piscina? Então, esses equipamentos que estão hoje entrando aí, uma geração mais recente, estão nos ajudando muito a verificar a aderência dos materiais, né, seu comportamento, né, a flexibilidade, né, a aderência e flexibilidade, que é onde é o pivô da impermeabilização. E aí nós temos alguns exemplos de equipamentos móveis ensaiando os materiais na obra e dando suporte para o instalador, dando suporte para o construtor, junto aí eu vou começar a usar a palavra garantia de estanqueidade no sistema construtivo de impermeabilização. Vocês viram que até o momento nós não falamos de garantia, nós falamos de sistemas, projetos e procedimentos de acompanhamento. Eu estou deixando a garantia para o final, né, que é uma coisa que é muito debatida também, mas como o nosso seminário ele é tecnologia e construção, né, não é a parte jurídica, mas impermeabilização também tem um lado importante que são as garantias. Velocidade da informação e decisões para a consolidação do projeto executivo, né? Os prazos hoje, a cada vez são mais rápidos, né? Pra vocês terem uma ideia, eu me lembro que os primeiros supermercados, nós fazíamos impermeabilização em 90, 120 dias, 150 dias, né? Os últimos supermercados que nós fizemos, a construtora tinha que entregar em 90 dias
tudo pronto. Então, nesses 20 anos, a velocidade da construção mudou muito. E os materiais de improvisação mudaram. Acompanhar essa velocidade é uma pergunta, inclusive, que eu deixo a todos para que a gente possa ter produtos com maior velocidade ou procedimentos com maior velocidade. Hoje, o mercado de construção, ele quer prazos mais curtos, portanto, os materiais de improvisação têm que ser dimensionados para isso. E nós não estamos atentos a isso. Nós precisamos repensar um pouco. Então, as soluções e adequações dentro dos prazos de produção da obra. Isso é um desafio para a impermeabilização, para o sistema construtivo de impermeabilização. Tá? E quando fazê-los, conscientizar o construtor que a velocidade pode trazer uma má execução, e nessa má execução você pode ter infiltrações, e essas infiltrações podem trazer problemas diversos. Aí nós podemos debater o que são os problemas diversos. Quando eu comecei em impermeabilização, há 40 anos atrás, né, tive alguns mestres de construção, impermeabilização era tão importante quanto fundação. Hoje, nós não temos mais esse conceito no mercado. Então, eu gostaria de tentar voltar a colocar para todos os presentes, né, que impermeabilização é tão importante quanto fundação numa construção. E sem a fundação, você não faz nada. Né? Então, é importante esse conceito para que nós possamos dar a qualidade, dimensionar o projeto e dimensionar também a velocidade de execução desses projetos. A velocidade, a gente até bota um slide aqui, que é uma coisa importante. Interação com a engenharia de obra. O que a gente vê muito é a elitização do projeto. Né? Ao contrário, nós temos que trazer o projeto sim, de cima para baixo, com todos os procedimentos, mas nós temos que estar junto, em sintonia com a obra. Porque se o mestre, se os funcionários da execução não compreenderem o projeto, é melhor não ter o projeto. Outro dia eu até cheguei numa construtora que não estava abrindo os projetos de impermeabilização, preferiram a gente não fazer o projeto. Então vamos primeiro sintonizar ou treinar a mão de obra para que a gente possa realmente ter uma sintonia entre projetista, a engenharia, quando eu ponho aplicador, é a mão de obra. Né? O conhecimento do projeto pela engenharia de produção. Nesses dias eu estava junto com alguns donos de consultora, diretores de consultora, e ele me falou, Jacques, os meus engenheiros não abrem projeto na obra. Como é que nós fazemos para abrir os projetos na obra? Né? Então, vamos abrir os projetos. Então, nós estamos com a mãozinha abrindo os projetos para que eles tenham consciência que aí, de repente, as soluções do problema estão dentro desses procedimentos. Tá? Interação com a engenharia de obra, isso é importante, né? Como fazer, né? Que nós temos uma forma de construção bem própria, bem brasileira, e aí sempre o mestre sabe mais. Né? Hoje o mestre de obra ele tem mais força do que o engenheiro ou mesmo o arquiteto, porque é ele o responsável pela obra. Então essa interação com a engenharia ela é feita através da equipe toda, não só com o engenheiro de produção, mas também com o mestre. Presença do consultor na obra. Bom, aí nós temos limitações. Né? Levar as pessoas mais experientes na obra é o caminho, mas nem sempre você pode ter todos os experientes detalhando obra. Então nós estamos tendo que criar novos consultores, aí também cabe ao mercado se preparar para isso, né? Criar novos, aí eu digo, engenheiros e jovens arquitetos, para que dentro da impermeabilização eles possam atuar com esse modelo
que nós já, de certa forma, nesses 40 anos, colocamos no mercado. Aí são mais alguns exemplos de acompanhamento, né? Eu insisto muito que o projeto tem que ter o acompanhamento, ele não pode ser desassociado, né? Só para vocês terem uma ideia, quando nós fizemos a primeira norma de projeto, lá atrás na BNT, projeto e execução era uma norma só. Depois que o tempo se separou, projeto de um lado, execução do outro. Hoje, se eu tivesse que dar uma sugestão ao mercado, nós temos que voltar e simplificar, né, a norma. Quanto mais simplificar estiver o projeto e a execução de implementação, mais sucesso nós vamos ter na qualidade. Eu acho que é isso que eu teria, lógico que nós temos muito a falar, não falei das garantias, não falei das responsabilidades, mas eu procurei aqui colocar o projeto, reforçar o acompanhamento, que eu chamo de execução, averiguação, né? E colocar o controle de qualidade, importantíssimo, o tripé que faz a qualidade dentro da internalização e, portanto, o sucesso da internalização e, portanto, a estanqueidade, né, e as garantias, né? Nós não abordamos nesse espaço, mas poderá ser tema aí futuramente, aí deixo até aberto aqui a EC Web, né? Também fale um pouco sobre garantias. Nós falamos, quando nós abrimos essa discussão de projeto, era para se falar de patologias, né? Patologias dentro da construção civil. Então, só para entender, hoje, impermeabilização, após a área de hidráulica, é o que mais dá patologia dentro da construção civil, né? Nós temos gráficos, tanto no Secovis, tanto dentro das consultoras que fazem as suas análises, né? Então, dentro dessas patologias, nós entendemos que o projeto ele vem justamente para evitar as patologias. Todo procedimento bem estruturado e vai evitar as patologias na construção civil. Sabemos delas, conhecemos elas, mas eu sempre costumo dizer também, por que houve o vazamento? Infelizmente, no Brasil, nós não fazemos a enquete. Nós removemos tudo e colocamos outro. É importante que se faça, como se faz nos Estados Unidos, como se faz na Europa, bancos de dados. Por que nós tivemos a patologia, né? E por que houve infiltração? E eu queria fazer alguns bancos de dados, isso também é outro recado que eu ponho aí para o nosso mercado de internalização, começar a fazer os bancos de dados. Acho que no Brasil a gente gosta de esconder as informações para que a gente saia na frente. Ao contrário, né, nós temos que pegar essas informações e melhorar elas. Por que vazou? Por que houve a patologia? Nem sempre, né, é o produto de internalização, né? Eu costumo dizer um caso, eu procuraria ter ética, né? E nós fizemos um acompanhamento de um tanque industrial, onde foi impermeabilizado. E depois de um certo tempo vazou, caiu, teve um problema com essa película de internalização. Lógico que era um tanque industrial, não podia parar a fábrica. Inicialmente, só para a gente fechar lá o assunto e ver como as informações no Brasil não são cadastradas. Colocou-se a culpa no produto, né? Primeiro no produto de internalização, depois no instalador de internalização e depois no projetista, né? Eu fui fundo para procurar saber o que tinha acontecido. No final, a água do tanque industrial tinha uma bactéria que comeu a internalização. Dados interessantes, mas dados que não se cadastram no Brasil. Então, nós temos que saber que a água de Cubatão tem uma bactéria que come produtos de internalização. Só que eu fui saber disso depois de 3, 4 meses que eu fui procurar
por que a improvisação tinha razão. É um trabalho de pesquisa. Mas essas informações são importantes para a fábrica, são importantes para a construtora, são importantes para a indústria que tinha aquele tanque para aquilo. E o mais importante, né, nós depois recebemos um parabéns, porque, puxa, não era o fluido de transação, não era o instalador. Era um problema que, felizmente, nós não tínhamos. Nós não sabíamos que aquela água de Cubatão tinha uma bactéria que comia o fluido de transação, coisa que não aconteceu em outras fábricas, né? E nós usamos o mesmo produto. Então, as informações cadastradas que sejam levadas dentro do nosso instituto, dentro do nosso mercado, de uma forma técnica, para que amanhã a gente supere, às vezes, uma bactéria que possa comer e levar isso para as fábricas também para desenvolver os produtos. Ok? Acho que com isso eu dei o primeiro recado. Provavelmente deve ter muitas dúvidas, né? Mas já é uma primeira informação. Gostaria aqui de agradecer, então, a palestra do Jacques. Acho que ele trouxe aí muitas informações a respeito do processo de elaboração e desenvolvimento do projeto de impermeabilização, não só do processo de projeto, mas também de acompanhamento na obra. Acho que tem muito assunto, como você mesmo apontou. Daqui a pouquinho, a gente já recebeu aqui muitas perguntas, realmente a gente tem muitas perguntas aqui do público, que foram enviadas pelo bate-papo. Daqui a pouquinho a gente começa. O que eu queria chamar aqui, a gente vai colocar uma sondagem aqui, uma enquete para vocês responderem. Eu pediria para vocês responderem essas perguntinhas aí que a gente já preparou. E daqui a pouco a gente começa aqui as perguntas do público. Nós já recebemos aqui algumas perguntas. Jacques, a primeira pergunta, a pergunta do Bruno, ele pergunta: o projeto de impermeabilização, ele é feito em cima do projeto arquitetônico ou do projeto estrutural? Porque o projeto arquitetônico geralmente ele é feito primeiro, né, porque ele é a base de todos os outros, mas também tem a interação do projeto de impermeabilização com o projeto de estruturas. Então, fica aí a dúvida dele, qual que é a melhor prática para esse tipo de desenvolvimento de projeto, né? Bom, aí são fases. Inicialmente, quando você começa a fazer o estudo preliminar, você trabalha com um projeto de arquitetura. Nem sempre você tem um projeto de estrutura, né? Posteriormente, começa a se compor o projeto de estrutura. Mas vamos lá, a estrutura é fundamental também para a definição desse estudo da especificação da implementação. Mas são fases posteriores. O projeto executivo entra um pouquinho depois do projeto de arquitetura, né? Ele pode até entrar junto em alguns momentos, mas existe uma fase e a pergunta cabe, né?
Também temos já modelos que, de certa forma, as estruturas que nós conhecemos no Brasil, nós já temos alguns materiais, algumas especificações que já são versáteis para esses tipos de projeto de arquitetura, que amanhã vai ter um projeto de estrutura. O que nós estamos tendo um pouco de cuidado é que realmente os projetos de estrutura hoje, eles estão diferentes do que eram há 10, 15 anos atrás, na sua flexibilidade, porque para nós é muito importante o quanto essa laje, essa estrutura está se comportando para utilizar ou não um produto mais flexível ou menos flexível. Mas, sem dúvida, nós precisamos ter o projeto de estrutura em mãos para fazer a boa análise e a boa especificação. Bom, a segunda pergunta aqui é da Vanessa. A Vanessa quer saber o que hoje se conhece de produtos impermeabilizantes por cristalização usados como adição, imagina que adição concreta, né, ou como tratamento superficial para auxiliar no fechamento de fissuras. Qual seria a vida útil desses produtos? Vamos lá, né? Sobre os produtos incorporados ao concreto, aí nós temos uma linha muito grande, né? Nós chamamos, você tem produtos que são incorporados no traço do concreto, que tornam o concreto impermeável, são bases sílicas, né? Existe depois, no concreto feito, produtos que você adequa ou passa na porosidade, na fase final de concretagem. Então, importante nós separarmos um do outro, mas tudo são materiais, entre aspas, bloqueadores do concreto, tá? Ou das fissuras, ou junto à água do concreto, bloqueadores ou chamados de cristalizantes, né? Então, a pergunta vai voltando, se eles... Eu queria conhecer um pouquinho e qual seria também a durabilidade e vida útil. Veja bem, aí nós temos limitações, né? E falar de durabilidade, tudo que está dentro do concreto, nós sabemos, por exemplo, que o concreto ele é projetado para 50 anos. Né? Temos a nossa curva de concreto, que é crescente, que é ascendente, né? Mas nós temos, por outro lado, limitações, né, desses produtos junto à impermeabilidade do concreto. É a minha visão pessoal sobre os concretos ditos impermeáveis. Eu estou falando do aditivo dentro do concreto. Você hoje pode fazer uma caixa d'água com aditivo no concreto e tornar ela totalmente impermeável. Né? Existem hoje aditivos para isso. Desde que você não tenha fissuras, você não tenha emendas de concretagem, que você tenha hidratação, etc. Todo um controle de qualidade para isso. Então, aí eu estou respondendo. Nesse produto, a durabilidade, ela é a do concreto. Né? Quando o concreto já está feito, você vai trabalhar uma película sobre ele, aí você tem que fazer as verificações também do concreto estrutural, fissuras, trincas, comportamento estrutural, para verificar se esse elemento, essa película, esse revestimento, nós chamamos de revestimento, que é aplicado cristalizante sobre o concreto, terá a mesma durabilidade do concreto. O que nós sabemos, aí se falar em durabilidade, seria um capítulo à parte que não abordei, é que hoje nós temos produtos que variam de 1 ano a 50 anos. Você pode projetar a impermeabilização de 1 ano, né, com manutenções, pode projetar impermeabilização para 50 anos. Tudo que é concreto tem projeções, né, de 50 anos. Então, cimentícia, nós vamos entrar toda a área de cimentícia. Só que, bem lembrado, sempre verificando as condições de concretagem, emenda, etc, etc. Nós temos outras perguntas aqui do Lucas Souza. Ele pergunta qual que é ou quais são os produtos mais adequados para impermeabilização de fachadas, né? E se tem uma ideia aí de um valor aproximado por metro quadrado.
Vamos lá, né? Nós temos que colocar os conceitos de impermeabilização, né? Impermeabilização não é revestimento impermeável para fachadas, tá? Os conceitos de estanqueidade são diferentes. Os conceitos de garantia são diferentes, tá? Então, por isso que nós usamos impermeabilização, é um termo para fuselagens, ou seja, a gente tem determinados produtos, sistemas de garantia. Quando nós entramos em revestimento de fachadas, que também nós podemos tornar elas impermeáveis, nós temos uma série de aditivos que podem ser compostos dentro das argamassas, né? E aí, hoje teria ter uma gama tão grande, né, de produtos, você teria que fazer as contas, não é só do produto, do aditivo que você põe na argamassa, né? Espessura da argamassa, recobrimento, né, que você vai ter. Eu não saberia te dar um preço hoje disso, eu vou ficar devendo. Porque vai ser dimensão, se está apoiado sobre bloco, se tem um chapisco, se a espessura é 1 centímetro, se é 2 centímetros. Mas tentando, dar uma resposta, né? Vai depender muito da espessura da tua argamassa e do quanto você vai usar de aditivos, né? Dentro dessa argamassa. Né? Mas não é nada significativo, né? Algo que hoje o mercado absorve com os valores. Né? Nós temos outra pergunta aqui, bastante pertinente, do Paulo Andrade. Ele quer saber quais são os principais cuidados de projeto de impermeabilização para atender a norma de desempenho. Essa é uma preocupação de inúmeras construtoras do setor imobiliário, do segmento imobiliário, e ele queria saber quais são os principais cuidados, as principais recomendações de projeto de impermeabilização para atender a norma de desempenho, né, os requisitos de estanqueidade. Nós tivemos um momento, ainda estamos nesse momento, né, a norma de desempenho. A norma de desempenho ela veio para somar, como eu falo. Né? Antes mesmo da norma de desempenho, nós já fazíamos as normas da BNT, de ISO, né? E aí veio a norma de desempenho, todo um questionamento. Eu me lembro até que nós participamos um pouco junto ao CEPOL, do SINSCOM, das normas de desempenho. Né? É uma forma de abranger a impermeabilização um pouco mais diferente, né? Levando o que seriam os desempenhos de cada sistema construtivo. Então, assim, para mim ele se soma. Né? Hoje nós, inclusive, até para informação de quem está fazendo a pergunta, nós estamos dentro do Instituto Brasileiro de Impermeabilização, inclusive ele está aberto a todos, né? Fazendo uma adequação da norma de desempenho com pontuações. Então, por exemplo, se você tem um projeto de impermeabilização, você tem já uma pontuação. Se você tem um material normatizado, você soma-se mais uma pontuação. E aí, você vai chegar a, vamos dizer, 50 pontuações, portanto, você tem um produto para 50 anos de durabilidade, que é o que o desempenho, a norma de desempenho quer ser. Isso deve estar em andamento, está em trânsito dentro do nosso Instituto de Impermeabilização, onde nós iremos, provavelmente, pontuar os desempenhos, para que o consumidor, né, final possa conhecer um pouco mais. Se eu usar um neoprene com impermeabilização, que dura 50 anos, eu tenho uma pontuação maior do que um asfalto oxidado que pode ressecar com o tempo. Isso, para nós, é desempenho de materiais. Né? Então, não sei se eu estou respondendo, mas eu estou tentando, como a norma de desempenho tem que ser encarada, com pontuações, para que na hora de especificar, eu como projetista, qualquer saibamos que existe um sistema com maior desempenho e outro menor. Como é que eu sei isso?
Então, o Instituto está preocupado com isso, lá estão os grandes formadores de opiniões de mercado na área de indenização que estão adequando a norma de desempenho às normas de desempenho de internalização. Qualquer coisa, entrar em contato com o Instituto, né, que aí teria mais informações para isso. Tá? Uma última pergunta, a gente tem muitas perguntas aqui, mas o nosso tempo ele é limitado. Uma vez você tem que fazer mais tempo. A gente tem uma pergunta aqui. O Paulo ele queria que você comparasse aqui, se você pode fazer essa comparação dos produtos que a gente tem disponíveis aqui no mercado brasileiro e outros mercados, como o mercado americano, o mercado europeu também. Se os produtos eles atendem às nossas necessidades, se existem coisas que existem lá e que de repente a gente poderia trazer para cá e que poderia atender às nossas necessidades daqui. Eu queria que você comentasse um pouquinho essa diferença dos mercados brasileiros e do mercado lá fora. Muito bem, é uma boa pergunta essa, hein? É uma boa pergunta. Primeiro, eu gostaria de dizer o seguinte, nós temos uma construção civil própria nossa. Então, quando você traz um produto de lá para cá, você tem que adequá-lo à nossa norma. Eu sempre costumo dizer do carro, né? Você traz um carro mundial, mas esquece que o Brasil está cheio de buracos, né? E aí você tem que adequar a suspensão do carro aos buracos brasileiros. Nós já somos a mesma coisa. Tem produtos fantásticos lá fora, né? Pode ser adequado aqui no Brasil, mas nós temos que mostrar as nossas obras para eles que vêm de fora, né? Uma coisa também, como nós temos muitos buracos no Brasil, né? Nós, lá na BNT, temos um sistema de normas muito rígidos, porque nós tivemos muitos problemas com impermeabilização. Então, os nossos produtos aqui, as nossas normas aqui são tão boas quanto as de fora, né? É lógico que hoje com a globalização mudou muito, nós estamos copiando muitas normas DIN, STM, que estão lá fora, mas temos sim produtos nacionais muito bons, né? E podemos trazer produtos de fora. Mas eu sempre volto a falar, a porta de entrada para o produto, que não tem tantos produtos, é a nossa BNT, o nosso Instituto de Internalização, que vai adequar, através dos técnicos lá dentro, os produtos para o nosso mercado de construção, né? Sim, sempre olhando o que tem lá fora. Lá fora, às vezes, vem coisas muito interessantes que nós podemos analisar, verificar e adequar no Brasil, né? Então, eu diria assim, resumidamente, nós temos boas normas, como eles têm lá fora, temos bons produtos, como tem lá fora, nós temos obras diferentes que eles lá fora não têm. Isso é importante que se coloque na equação, tá? Bom, eu queria finalizar aqui a sua apresentação, Jacques. Eu queria te agradecer aí a presença. Eu acho que todo mundo gostou e todo mundo tem muitas perguntas aqui. A gente poderia fazer inúmeras palestras que as pessoas têm. Dúvidas não faltam e questões não faltam. Então, eu gostaria de te agradecer aqui. E queria convidar o público agora para assistir a apresentação do Francisco Lessa, que ele vai fazer uma apresentação aqui do nosso patrocinador, que é a Weber, e daqui a pouquinho a gente volta. Um minutinho. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou o Francisco Lessa, sou especialista em inovações, em produtos inovadores na Weber Saint-Gobain.
depois dessa palestra magnífica do Jacques, né, a gente se sente assim no jardim da infância. Mas, de qualquer maneira, a Weber, que sempre foi muito conhecida no mercado pelas argamassas colantes, pelas atividades de fachada, pelas argamassas, entra aí no novo patamar de inovação, que seria o campo da impermeabilização. Dentro desse campo, a gente tem uma gama muito grande de produtos, de mantas, tá? Mas o meu espaço é bastante restrito aqui, graças a Deus, porque o Jacques deu aí um show para a gente de impermeabilização. Então, a gente vai falar particularmente de uma solução de impermeabilização, que é o PU flexível, né? Sistema de impermeabilização bastante simples, flexível, com uma espessura bastante reduzida e que pode trabalhar até no lugar das mantas, né? O sistema, as características básicas são produtos monocomponentes, é um sistema, são 3 produtos, né, que compõem aí o sistema de PU flexível, dispensa dosagem de materiais, então os 3 componentes do sistema vêm pronto, aplicação em todas as etapas a frio, você não precisa de maçarico, né? Facilidade de aplicação e não gera risco para o aplicador. Uma coisa está ligada aqui meio com a outra, uma coluna com a outra. O produto é flexível, é bem interessante quando você pega uma amostra do produto e você tenta, né, alongar esse produto, você vê que tem uma flexibilidade bastante grande. Isso é muito importante quando você está usando numa laje de cobertura ou mesmo numa laje de garagem, porque acomoda aí a movimentação da estrutura, né? Desde que a estrutura não esteja em colapso, tá? Resistência à abrasão, você tem 2 maneiras de aplicar. Ele com um protetor de abrasão e até um protetor de abrasão para veículos. Tolera tráfego de veículos, é isso que eu acabei de falar, e pode ser um produto pigmentado também. E aqui a gente parte mais ou menos para o esquema, né? Você tem a tua laje, tanto pode ser de cobertura como pode ser uma laje de piso. Você prepara esse substrato com um primer, né, para regular a absorção. Você vem com o Pursil, que é, na realidade, o corpo do produto de impermeabilização. Muitas vezes, quando você não tem aquela função do tráfego, isso fica in natura, e até você melhora aí a aderência com um pouco de agregado em cima. E se você tem tráfego de pessoas, você usa aí o Pour Coat, né, que vai dar uma calafetada final no produto. E quando você tem tráfego de veículos, aí você tem um outro Pour Coat Traffic. É bastante simples, algumas consultoras já têm usado, e eu queria reforçar aquela coisa que o Jacques falou. Se não houver esse tripé de união entre o projeto, entre o construtor, né, e entre o fabricante, vai ser um jogo de culpas, né? Deu problema, você não sabe diagnosticar a patologia e vai ficar aquela coisa de um botando culpa no outro, tá? A gente costuma acompanhar muito de perto a obra, viu, Jacques? Mas basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradecer essa brilhante aula de impermeabilização do Jacques. Esperamos ter outras interfaces com ele muitas vezes, tá? E agradecer a todos vocês em nome da Weber Saint-Gobain, que é fabricante dos produtos Quartzolite, e dizer que a gente não fabrica só argamassa, a gente tem uma linha bastante vasta e bastante diversificada de produtos inovadores. Muito obrigado pela atenção de vocês.